Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum, orareio. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Beleza pura, linda e cristalina, é a deusa menina com perfume da flor. Encanto doce da natureza, inspira riqueza, vaidade e amor. Todo mundo! Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum, orareio. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Bom dia, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomichi. E vamos que vamos para mais uma Dádiva Matinal. E hoje nós vamos de quê? Despertar das deusas. Seja você uma mulher, tá? Venha despertar aqui o lado feminino, a sua habilidade de trabalhar as emoções, tá certo? Por isso que o despertar das deusas, tá? Usamos aqui para o despertar das deusas o oráculo da Grande Mãe, tá? Onde eu vou tirar uma carta, ver qual é a deusa do dia e ler a história dela e fazer uma leitura intuitiva sobre, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos, eu agradeço a participação de todos vocês por aqui, um beijo grande no coraçãozinho de cada um de vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva porque eu adoro ter você por aqui, tá bom? Para consultas particulares agora, a compra é pelo site, tá certo? Então você acessa o site que fica aí no descritivo. Para quem tiver interesse no meu oráculo, Sutilezas do Amor, né? O oráculo desenvolvido por mim aqui para relacionamento amoroso também fica no site, tá certo? Para quem tiver interesse na linha Chakras em Voga, aromatizadores desenvolvidos exclusivamente para te auxiliar na cura das emoções, uma parceria com a Lento Perfumaria, o site da Lento fica aí no descritivo e no meu site você também encontra o link para acessar o Chakras em Voga, tá certo? Quem compra participa do canal exclusivo no Telegram, onde a gente compartilha experiências, tá certo? Então vamos lá. Vamos mentalize o seu momento de vida, tá? Suas emoções nesse momento, como você se sente perante a você mesmo, perante a vida, tá certo? Falo no masculino, me referindo a ser humano, você adapta, tá bom? Então mentalize aí o seu momento e vamos ver qual é o recado de qual deusa vem aqui para nós no dia de hoje. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum, não podia ser mais lindo. Gaia, é importante alimentar todas as suas habilidades, principalmente, tá? Eu completando aqui, principalmente as suas habilidades desatendidas, né? Aquilo que a gente chama de defeito. Que energia linda. Vamos lá ver qual é a história, o que Gaia nos conta. Gaia é a deusa greco-romana, considerada a mãe universal, a doadora da vida. A partir dela, tudo começou a se formar e ter forma. O mundo começou a se estruturar. Por causa disso, ela foi considerada a deusa universal da fertilidade. No princípio, era o caos, nada tinha forma. Logo depois surgiu Gaia, a terra, que deu sentido ao caos. Durante muitos anos, Gaia viveu sozinha, mas um dia resolveu gerar um consorte, para que a envolvesse e ela não mais permanecesse só. Gaia então criou Urano, o céu, o que a cobriria de amor. Gaia e Urano decidiram ter filhos e os primeiros a surgirem foram os titãs, os titânides e os ciclopes. E sobre a Terra surgiram novos deuses e outros seres. E a vida passou a existir no mundo. Gaia, feliz com suas múltiplas formas de vida que surgiram, passou a dividir o seu afeto com tudo e com todos. Urano deixou de ser o único amante da deusa e ele passou a desprezar os próprios filhos e os prendeu em uma gruta. Pausa para a água. Isso aqui é a história da geração do universo, tá? Para quem tiver interesse. Gaia ficou enfurecida com os maus tratos que seus filhos começaram a receber do pai.
E então reuniu todos eles para pedir que se unissem para destronar Urano. Todos os filhos recusaram menos Cronos, o mais novo, que aceitou ajudar a mãe a tomar o trono do próprio pai. Numa noite, quando Urano foi deitar-se sobre Gaia, Cronos se elevou debaixo da terra e castrou o pai com uma foice previamente preparada por Gaia. Tá? Cronos aqui no caso é Saturno. O sangue foi aí a história da astrologia, tá? Quem estuda aí a história da astrologia, pelo menos eu estudei astrologia antiga, a associação é essa e é linda. O sangue de Urano caiu sobre a terra e a fertilizou, e nesse ato, novas divindades surgiram. Cronos libertou seus irmãos e iniciou o reinado divino. Assim, iniciou-se a Idade de Ouro, um tempo de fertilidade, vida e abundância. Na união de Gaia com Urano nasceram muitos filhos que representavam as forças selvagens e primitivas da natureza, como os raios, trovões, oceanos, etc. Eram eles os titãs, Oceano, Céus, Crio, Hiperion, Jápeto e Cronos. As titânidas Teia, Reia, Temis, Mnemosina, Febe e Tétis, os ciclopes, monstros de um olho só, Arges, Estérope e Brontes, e os hecatônquiros, gigantes de 50 cabeças e 100 braços, chamados Briarel e Gias. Gaia foi chamada de Gea, Geia, Gaea, Ge, Telos e de muitos outros nomes. Ela é a matéria mais antiga de todas as deusas. Seu culto é pré-olímpico e os gregos acreditavam que ela era a personificação de todas as mães. Aquela que dava e tomava a vida, aquela de onde viemos e para o qual um dia voltaremos. Foi Gaia que separou a sombra da luz, o pesado do leve, os elementos de tudo o que existe. Ela teria criado o sol e as estrelas por meio do fogo. Historiadores acreditam que o culto a Gaia é derivado do culto de Semele, a deusa terra dos cretenses, que data de 4.000 anos antes de Cristo. Os gregos acreditavam que Gaia era a própria terra, sendo assim, cada pedra, árvore, rio é parte integrante do corpo da deusa e por isso carregam parte de sua centelha divina e são sagrados. Mas ela não era somente a personificação do planeta. Gaia era também tudo o que inclui o universo, como a matéria e energia. Era contida como a residência de todos os deuses e uma deusa por si só. Isso dá a Gaia a possibilidade de ser a manifestação física do planeta. Uma deusa com uma forma humana e uma força criativa abstrata. Gaia é considerada a grande provedora e nutridora da vida. Toda a criação é mantida e sustentada por Gaia. Ela é a mãe de todos os deuses, a primeira criadora e, ao mesmo tempo, a incriada. Homero, em um de seus hinos, diz: eu irei cantar a criação de Gaia, mãe de tudo, a mais antiga de todos os seres. Ela alimenta todas as criaturas que estão no mundo, tudo que caminha sobre a bondosa terra, e tudo que está no caminho do mar, e tudo que voa. Podemos perceber então que Gaia não estava associada somente àquilo que vivia sobre a terra, mas ao que existiria na terra, nos céus e nos mares. Gaia também estava associada às profecias e foi a divindade original que reinou sobre o oráculo dos Delfos. Delfos era considerada o umbigo da terra, o ponto de conexão onde a vida e a terra se encontravam e o lugar onde a sabedoria de ambos os mundos podia ser interpretada. Os lugares escuros, como cavernas e grutas, eram-lhe consagrados. Seu oráculo estava situado sobre uma profunda rachadura no solo, onde se acreditava que residia Piton, um de seus filhos, que tinha a forma de uma grande serpente, símbolo do conhecimento e sabedoria. Acreditava-se que o vapor que subia pela rachadura podia ser interpretado por suas sacerdotisas. Seu oráculo era reverenciado, pois representava a sabedoria da terra. Como seu casamento com Urano foi o primeiro da mitologia grega, ela também era considerada padroeira dos casamentos e invocada durante eles. Possivelmente Gaia tivesse sido uma deusa da morte, já que ela
seus filhos, já que a ela seus filhos voltavam quando morriam ao serem enterrados. Significado divinatório: fertilidade, abundância, casamento, morte, regeneração, fartura, prosperidade, riqueza, saúde, estrutura, base e solidificação. Lindo, né? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui dessa energia. A energia da Terra, que é o arquétipo considerado aí da Mãe Natureza, né? Como a energia do feminino, tá? E hoje então nós vamos falar de energia do feminino e falar um pouquinho também sobre a lei da atração, né? O quão é importante a gente se alinhar, não só com a energia do feminino, mas com a energia do masculino, para que a gente consiga, de fato, materializar e manter, né? Concretizar que é o que quer dizer o quê? Criar uma base sólida para os nossos feitos, né? Fazer e manter, né? Então, é bem nessa parte aqui, ó. Toda a criação é mantida e sustentada por Gaia. De que nós estamos falando aqui? Chakra básico, né? Então, assim, o quanto é importante a gente perceber como o alinhamento dos chakras é importantíssimo, né? Para esse processo nosso de maturação, de alcançar a maturidade, o despertar da própria alma, para que a gente consiga aprender a manifestar, né? Somos aprendizes de deuses. Somos deuses já, mas estamos aqui aprendendo como ser um, né? Então é um processo muito bonito e é claro que tudo que eu estou falando aqui é o meu ponto de vista a respeito, né? Então se você não concorda, pode jogar fora, sem problema algum, tá certo? Mas então nós estamos falando de Gaia, da energia do feminino, né? Aquela que nutre, aquela que fertiliza, aquela que prospera, né? Que faz crescer. Aquela que acompanha pacientemente o processo de crescimento. Ou seja, a nossa capacidade de lidar com as emoções, né? Associando a energia de Gaia a nossa capacidade de lidar com as emoções. Então toda mulher, né? E quando eu falo aqui de feminino e masculino, eu estou me referindo a energias e não a seres humanos, tá? Toda mulher e todo homem carrega a energia do masculino e do feminino. Porém, né? Quando a gente se torna mãe ou pai, né? É um momento muito mágico de despertar, de nos ajudar a despertar esse lado feminino. Na verdade, isso é desde sempre, mas muitas vezes a gente bloqueia. Normalmente a gente tende a bloquear pelas crenças sociais, né, ancestrais, então a gente bloqueia. Então quando a gente chega na adolescência, que é onde a gente desperta para o amor, a gente ali tem uma possibilidade de compreender o lado feminino, mas a gente ainda não tem maturidade. E quando a gente se torna mãe ou pai, né? Se a gente tiver a sabedoria de olhar para a vida, se a gente tiver já um grau de maturidade, porque muitas vezes a pessoa é mãe ou pai muito cedo, né? Quando a gente se torna pai ou mãe, a gente começa a lidar com um ser completamente dependente de nós, faz com que a gente desenvolva um pouco essas habilidades emocionais, né? Se a gente conseguir prestar atenção para isso, claro. E ali a gente tem um momento, né? Um grande momento, um longo momento, porque o filho cresce com a gente até, né? Dependendo de cada país até uma certa idade, ou até para sempre, muitas vezes. Para sempre, que eu quero dizer toda a vida, né? Mas, enfim. Quando a gente vai ali, né? Criando um ser, a gente está experimentando a energia de Gaia, que é de materializar, criamos um ser, nutrir, né, para que esse ser floresça. Mas claro, devido à nossa imaturidade emocional, nem sempre a gente consegue fazer isso direito, e é por isso que eu tô aqui, né? É por isso que eu e todas as pessoas que trabalham com autoconhecimento, com cura emocional, estão aqui, né? Porque são pessoas que já compreenderam um pouco o processo e vêm passando esse conhecimento para que todo mundo consiga lidar com essas energias, né? Então a Gaia, a energia do feminino, é justamente essa capacidade de eu conseguir nutrir em mim a confiança, né? Eu falo tanto aqui do valor, né? Eu falo tanto aqui do valor, olha, você tem que botar o seu valor como se fosse numa redoma. E ontem no passeio eu encontrei essa belezura que eu não pude deixar de ter
né, para representar aqui para nós o ideal de ser humano, né? É a gente conseguir pertencer a nós mesmos, a entender que isso que está aqui dentro, né, é o meu valor, é o meu valor e ele é intocável, aconteça o que acontecer, né? O que faz com que eu adoeça é justamente abrir espaço nessa redoma para associar as circunstâncias ao meu valor. Então, quando a gente nasce, isso aqui está desse jeito. E ao longo do percurso a gente vai fragilizando e abrindo espaço para que tudo fira, né, o nosso valor. E o propósito é justamente a gente reconhecer essas fragilidades, essas habilidades não atendidas, para que a gente aprenda a nutrir, né? Como tá aqui, ó. Tem uma parte aqui que fala isso. Cadê? Não vou achar, né? Claro que eu não vou. Eu vou ter que começar a ler com um marca-texto. Né? Cadê? Ela falou de habilidade aqui em algum lugar, né? Que é Gaia a responsável por nutrir todas as habilidades, né? E habilidades atendidas e desatendidas. É aqui na carta. Muitas vezes a gente procura no lugar errado, né? É importante alimentar todas as suas habilidades, né? E como a gente nasce e é criado por pessoas que também estão num processo de desenvolvimento e às vezes numa imaturidade tamanha, numa fragilidade tamanha, com muitas e muitas habilidades desatendidas, o nosso valor vai ficando exposto. Em qual sentido? Eu não enxergo e não reconheço o meu valor. Então eu fico à mercê de várias opiniões, né? Que é a necessidade de validação externa. Quando eu não reconheço quais são os meus valores e não firmo em mim esses valores, eu fico exposta, né? Criando uma necessidade de valor externo. Muitas vezes achando que alguém tem que me amar, tem que casar comigo e dizer que me ama todos os dias para que eu possa firmar esse valor. Né? Às vezes eu me aprisiono e não me permito porque o que a sociedade vai dizer, o que isso, o que aquilo, né? Perante a sociedade isso não é certo, eu não posso fazer, né? É claro que sim, nós devemos seguir regras. Regras foram criadas pela sociedade para manter a ordem, né? Então, roubar, matar, invadir o espaço do outro, né? Tudo isso são regras que a gente precisa seguir para que a gente consiga manter uma harmonia na sociedade. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando muito mais das questões morais. Quantas e quantas pessoas, né? Se envolvem muitas vezes, por exemplo, num triângulo amoroso, no quarteto amoroso, né? Que perante a sociedade é super errado, mas para a pessoa naquele momento é certo. Por quê? Porque ela precisa daquilo ali para poder firmar o valor. E é um aprendizado que ela traz para fortalecer esse valor nela mesma, para que ela se liberte de relacionamentos que não estão fazendo bem, né? Porque um triângulo amoroso raramente faz bem às pessoas envolvidas, né? E eu não estou julgando nem criticando o triângulo amoroso, nem digo que é certo e errado. Porque para mim certo e errado é o que faz você bem e o que faz você mal, né? Então tem muita gente que diz, não, eu gosto de estar no triângulo amoroso, é assim que eu quero estar e tá tudo bem para essa pessoa, né? Então a vida vai jogando circunstâncias e circunstâncias para que a gente vá aprendendo, ó, a afirmar o próprio valor, a ter clareza de quem somos, né? E trazer a consciência, nós estamos falando aqui de chakra básico, né? Chakra básico, tem 2 vídeos aqui no canal que falam sobre chakra básico, depois se você quiser assista, que traz a consciência de quê? Da minha confiança, segurança. Segurança em quê? Em mim, né? O mundo não dá garantias. O mundo, Gaia, né, e Urano, não dá garantias. Você não tem garantia que vai estar vivo hoje, que está vivo amanhã, que está vivo depois de amanhã, que vai viver 10 anos, que vai viver 100 anos. Você não tem essa garantia. Você não tem a garantia quando você conhece alguém que você vai amar e ser amada por essa pessoa o resto da vida. Você não tem a garantia que você vai ser uma boa mãe, um bom pai. Você não tem a garantia que você vai ser bem-sucedido. Mas muitas vezes, quando a gente está com esse valor fragilizado, a gente entende que precisa dessas coisas para sentir a garantia.
Mas quando a gente de fato firma na consciência, né? Quando a gente traz uma consciência de que o mundo é impermanente, tem aqui no Despertar das Deusas a deusa Kaliaki que fala da impermanência da vida, se eu não me engano é Kaliaki, tá? Quando a gente cai na consciência de que o mundo não dá garantias, é onde a gente começa a reconstruir esse valor e compreender que eu preciso me garantir. Como? Conhecendo as minhas habilidades. Atendidas, igual qualidade, ou desatendidas, igual defeito. Para que eu possa trabalhar em mim com essas questões e firmar o meu valor. E a partir desse momento eu consigo criar essa redoma e desassociar todo e qualquer evento ao meu valor. Porque eu entendo quem eu sou, quais são as minhas limitações. Para que serve uma limitação? Para eu superar ela. Então, por exemplo, se eu tenho medo de ser grande, se eu estou, entre aspas, de mal com a prosperidade, eu percebo que isso é uma limitação minha, uma habilidade não atendida. E através das circunstâncias que a vida manda, eu recebo essa carta. Né? Eu conversando com o meu terapeuta, Helder, um beijo no seu coração, querido. Eu conversando com o meu terapeuta e ele me falou uma coisa que ficou muito marcado para mim, né? Nós, seres humanos, somos carteiros. E toda conexão, um entrega para o outro uma carta. Porque a vida se conecta, a vida se comunica com a gente através de mensagens, sinais, e a gente não percebe. Então, cada ser humano é como se fosse um carteiro. Eu não sei se essa frase é dele, né? Mas foi ele que me contou e eu não sei de quem. Né? Também não é minha, é o que importa. Mas eu gostei muito e eu preciso repetir. Então, assim, cada ser humano é como se fosse um carteiro. E quando um ser humano se conecta com o outro, é porque a vida quer entregar a carta. Né? Então você entrega a carta para uma pessoa e a pessoa entrega uma carta para você. Como? Né? Como assim? Não entendi. É assim, ó, você começa a namorar alguém, né? E aí a paixão surge. E toda aquela energia positiva, né? Toda aquela admiração que você traz pela pessoa e a pessoa por você, a paixão, o encantamento, né? Está lhe entregando uma carta de que você também tem aquilo que muitas vezes você não reconhece. E quando a paixão vai diminuindo e os defeitos começam a surgir, porque a pessoa não isso, porque a pessoa não aquilo, e a pessoa, porque ela isso, porque ela não aquilo, né? Está lhe entregando uma carta, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Eu tô namorando essa pessoa, mas essa pessoa não reconhece tudo que eu faço por ela, né? Às vezes a pessoa tá aqui se doando extremamente, acomoda o outro. Aí o outro deixa de fazer. Qual é a carta que essa pessoa está recebendo? Você está se doando demais, equilíbrio, dar e receber. Tá compreendendo o que eu quero dizer? E tudo isso para que você vá afirmando esses valores. Perceber que existe uma limitação que faz com que você se doe demais. Para que você harmonize isso em você, amadureça essa habilidade e passe a usar a virtude disso. Porque tudo é dual. Uma pessoa que é extremamente corajosa, ela está na polaridade positiva da coragem, mas se algo acontece, um trauma desperta, essa pessoa pode correr para o lado do medo e virar uma pessoa extremamente medrosa. Depende de como ela está conectada com isso aqui, ó, para que ela perceba e se mantenha, né, com o próprio valor. E mesmo quando a gente amadurece, que a gente firma esse próprio valor, isso não quer dizer, né, que a vida vai ser boa, vai ser um mar de rosas, mas com certeza vai ser de uma paz interior tremenda, porque todos os desafios que aparecem, que a gente chama de problemas, né, os problemas deixam de ser problemas e passam a virar desafios. E como eu reconheço a minha capacidade, como eu aprendi a pertencer a mim mesma, eu já não encaro mais aquilo com drama, com medo, com insegurança. Mesmo que o medo surja, mesmo que a insegurança surja, eu percebo que é uma habilidade desatendida e vou trabalhando nesse processo. Então a coisa já deixa de ser pesada, doída e passa a ser desafiadora, né? Sem garantias de que vai ser lindo. Lindo vai ser de qualquer jeito, com dor ou sem dor, né? Sem garantias que vai ser dolorido, mas vai ser lindo.
porque eu já aprendi a apreciar o processo de crescimento. Então, se conectar com a energia do feminino é aprender esse processo, chakra sacral. Mas para que eu consiga trabalhar o chakra sacral, eu tenho que trabalhar também quem? O chakra coronário. E o chakra coronário chegou aqui, tudo bem. O chakra coronário, por quê? Porque eu preciso trabalhar a forma de ver a vida, ver as coisas como Deus vê. Porque Deus não te botou aqui para você construir casa, ser rico, ser isso, ser aquilo. Você traz um propósito de desafio, você escolheu várias etapas na sua vida, de casar ou não casar, de viver na rua ou de ser rico, sabe? Você escolheu algumas coisas aí na sua vida, na sua linha do tempo. Mas o desafio não é conquistar coisas, o desafio é, através da conquista das coisas e das pessoas, das relações, você perceber esse aprendizado de alma, que é o mais importante, né? Então, para eu conseguir ver as coisas como Deus vê, eu preciso trabalhar quem? Chakra sacral, autoaceitação. Porque quando eu me aceito, eu reconheço que eu tenho habilidades atendidas e desatendidas e vou cada vez mais dando permissão a sentir tudo o que eu sinto. Não criando regras que eu não posso sentir raiva, que eu tenho que ser forte, que eu isso, que eu aquilo. E quando eu passo a aceitar, né, a estar aceitando a mim mesma, eu começo a pertencer. E nesse processo de me aceitar, eu também começo a exercer compaixão. Porque eu também vejo o outro ser humano como Deus vê. Né? Quantas pessoas passam pelas nossas vidas e fazem papéis de pessoas sem caráter, pessoas mentirosas, pessoas isso, pessoas aquilo, para nos dar uma carta importantíssima e a gente deixa de ver muitas vezes, porque a gente guarda a carta e briga com o carteiro. Né? E o quanto é importante a gente passar a trabalhar essa autoaceitação para que a gente consiga aceitar o processo de ver as coisas como Deus vê e exercitar a compaixão. E chegar um pouquinho mais perto do amor condicional, o amor incondicional. E quando eu consigo trabalhar esse processo de autoaceitação, eu firmo um pouco mais a minha confiança e resgato o plexo solar, meu poder pessoal. E vou ficando cada vez mais firme em mim. E em todo esse processo, eu trabalho também o chakra cardíaco, porque a autoaceitação envolve curar o perdão, as emoções, as memórias do passado. E a partir desse processo de autoaceitação que eu curo meu chakra cardíaco, que é a ponte entre os 3 últimos chakras e os 3 primeiros chakras, né? Porque os 3 primeiros chakras refletem os 3 primeiros chakras. E quando eu consigo fazer isso, a minha expressão fica mais verdadeira, fica mais amorosa, fica forte e amorosa. A minha percepção fica mais clara da realidade, porque eu consigo ver as coisas como Deus vê. Uau, que lindo, né? Que linda essa energia. Eu estou extasiada. Então é o momento, né, das pessoas que estão me assistindo de trabalharem esse processo, né? O desenvolver da consciência através dos chakras, né? Vou lançar um curso sobre isso em breve, já está quase pronto. Então é um processo de você trabalhar essa energia para que você consiga de fato alinhar os seus chakras, né? Porque assim, muitas vezes a gente vai num ambiente, né, em algum terapeuta e faz todo um processo de alinhamento dos chakras. Funciona muito, né? Mas quando a gente vai ali e trabalha essa energia também, nossos guias e mentores estão trabalhando para que a gente consiga despertar o coronário e ver as coisas como Deus vê. Para que a gente mantenha cada chakra em harmonia, eu preciso estar em harmonia comigo. Autoaceitação. Chakra sacral é vida. Né? Não é à toa que chama chakra sexual. Né? Porque une o masculino e o feminino. A minha capacidade de raciocinar, de ver, com a minha capacidade de lidar com o que eu estou vendo aqui dentro.
para que eu consiga resgatar a minha vitalidade, a minha criatividade, para quando eu for me conectar com outro ser humano, eu também perceber as coisas como Deus vê e ter compaixão, já que aquela pessoa não é perfeita e ela também tem limitações, não é? E engraçado porque quando eu estava lendo ali, né, quando eu estava lendo aqui o Oráculo da Grande Mãe, falando de Gaia, saiu aqui uma parte onde fala da serpente, né? Acreditava-se... Cadê? Gaia também era associada a profecias e foi divindade, reinou. O oráculo dos Delfos, que era considerado o umbigo da Terra, um ponto de conexão onde a vida e a Terra se encontravam e o lugar onde a sabedoria de ambos os mundos podia ser interpretada, né? O masculino, que nós não falamos ainda, e um dia nós vamos falar sobre, é a nossa capacidade de conexão com o todo, né? A nossa mente intelectual e intuitiva. E não é à toa que o chakra sacral está aqui, ó, 3 dedos abaixo do umbigo, né? Considerado o umbigo da Terra, ponto de conexão entre a vida e a Terra. O ponto de conexão onde a vida e a Terra se encontravam e o lugar onde a sabedoria de ambos os mundos podia ser interpretada. Ver as coisas como Deus vê. A circunstância, fulano briga comigo. E o que está mais profundo nessa circunstância, qual é a carta, né? Os lugares escuros, como as cavernas e grutas, eram consagrados. Seu oráculo estava situado sobre uma profunda rachadura no solo, onde se acreditava que residia Piton, um de seus filhos, que tinha uma forma de uma grande serpente. Aqui que eu queria chegar. Símbolo do conhecimento e da sabedoria, né? Porque a serpente muitas vezes é vista como traição, venenosa, né? Traição. Mas a serpente, ela traz toda a sabedoria, o conhecimento. Não é à toa que eu só consigo trabalhar a Kundalini, que é representada por uma serpente, sabedoria, quando eu consigo trabalhar essa integração. Entende? E eu quis falar, porque a morte caiu aqui e é uma serpente, né? Perceba. Uma serpente, metade matéria, metade transparente, né? Tipo assim, metade energia. Percebeu? A integração. 3 de ouros. Porque só quando eu estou alinhada nessa autoaceitação, que eu ganho a maturidade de me aceitar e trabalhar nesse contexto, e ganho a capacidade, a habilidade de lidar com os outros, né? É que eu consigo ser colaborativo. Abelhas, né? 3 de ouros. É que eu consigo parar de competir e compartilhar. Porque a minha sabedoria com a sua sabedoria pode dar muitos frutos. Né? Gaia, frutos. Entende? E aí, nesse momento, sim, eu consigo celebrar. Né? E aí, nesse momento, sim, eu consigo celebrar e alcançar a abundância emocional, a prosperidade de fato. De saber que a vida pulsa. Pulsa por você, pulsa por nós, porque somos todos um. Então, para quem se conectou aqui com essa mensagem, né? Para quem se conectou aqui nessa mensagem, eu vou continuar, porque, desculpa, tá? Eu queria passar logo a mensagem da circunstância, mas não é não. E depois nós temos aqui, ó, enforcado e 8 de copas, né? Me contando que quando eu passo a tomar esse aprendizado de integração, eu vou libertando aquilo que me aprisiona, as crenças, né? Ampliando o meu olhar, deixando para trás essas crenças, né? E passo, de fato, quem está no centro da leitura, a resgatar o meu as de copas, a minha abundância emocional, a minha real conexão comigo e com a vida, né? Deixando para trás todo o peso que eu carrego.
entrando de fato no contato com o meu propósito, que é o quê? Ver as coisas como Deus vê e despertar a minha consciência para pertencer a mim. 10 de ouros. E aí eu alcanço quem? 10 de ouros. A concretização de tudo aquilo que eu desejo, né? Porque eu aprendo a me tornar mestre de mim. Aprendo a lidar comigo como um todo, inclusive alinhando-me com a espiritualidade, trazendo à tona o meu poder manifestador, que todos nós temos. Então, para que eu consiga manifestar aquilo que eu quero, a vida me joga circunstâncias para eu estar no ponto de plantar e colher e manter o que eu desejo. E o quanto é importante eu trabalhar essa integração, essa autoaceitação, né? E não é à toa que a serpente, além de ser o símbolo da sabedoria, também é o símbolo da cura, né? Que é o que está no caduceu, naquele símbolo... Desculpa, tá gripada. Naquele símbolo da medicina, né? 2 serpentes encontrando com uma taça no meio. Então é nesse momento 2 serpentes encontrando com uma taça no meio, perceba, né? São 2 serpentes que acabam assim com uma taça no meio. A minha satisfação depende dessa integração, dessa cura. E quando eu passo a libertar, a perceber, ver as coisas como Deus vê e me libertar das crenças que eu me coloquei e me aprisiono, né? Que eu me coloquei por quê? Ah, mas a minha mãe me ensinou assim, beleza. Mas você viveu e viveu situações doloridas até você perceber que foi a sua mãe que te ensinou assim, que está na hora de soltar. E muitas vezes a gente não quer soltar, fica agarrado. Porque a gente tem medo de ser uma nova versão. Porque tudo que é novo dá medo. O ser humano tem medo do desconhecido. E quando a gente aprende a ver as coisas como Deus vê, a gente passa a confiar no desconhecido. Por quê? Porque a gente passa a confiar nos nossos guias e mentores. Porque a gente está alinhado com a gente sabe que está sendo guiado na jornada para que isso se firme. E quando muitas vezes a vida tira situações da nossa vida, pessoas que a gente gosta muito, dói sim, não deixa de doer, mas a gente confia e entende que é para o nosso crescimento e consegue trabalhar quem? O desapego. E o amor incondicional, porque muitas vezes eu amo demais aquela pessoa e ela foi embora. Sim, doeu, né? E quando dói é porque existe assim, ó, uma fragilidade. Eu vou trabalhando essa... Em vez de eu ficar focada lá porque a pessoa foi embora, eu tomo a carta e fico aqui, ó, trabalhando o construir o meu bloco, a minha força, a minha estrutura, né? A fazer essa integração de perceber o porquê que tá doendo tanto, né? Muitas vezes uma memória do passado, de vidas passadas, de útero, de padrão ancestral, que faz com que eu tenha uma dificuldade de lidar com o medo da perda e eu preciso perder para que eu consiga ver que eu tenho medo de lidar com o medo da perda, com a dor da perda. E quando eu aprendo a lidar com a dor da perda, eu me despeço desse padrão e vou deixando o peso para trás, aprendendo a confiar e a saber, né? Que o universo está me guiando para a minha prosperidade, para uma promoção de mim mesma, para a minha melhor versão. E que se essa pessoa não está sendo boa para o meu crescimento neste momento e nem eu para ela, a vida vai separar. Porque eu confio no universo. Porque eu estou lado a lado com Deus. Eu não quero ser Ele. E nem me sinto menor que Ele. Ele é meu amigo. A gente anda de mão dada. E eu confio. E quando eu digo Deus, eu quero dizer o Pai, a espiritualidade, os guias e mentores. E aí é nesse momento que eu vou firmando cada vez mais a minha abundância interna, a minha confiança, me sentindo bem-estar, né? Esses dias eu atendi uma cliente no pacote de terapia, acho que nós estamos na 4ª sessão ou 5ª, e ela falou assim, é muito estranho não sentir angústia. Falei, bem-vinda ao amadurecimento. É assim mesmo. A gente passa tanto tempo sentindo angústia, sentindo dor, que quando a gente vai curando, a gente entra num espaço que no início é estranho. Uai, tá tudo calmo e tranquilo aqui, né? Eu nunca senti calma e tranquilidade. E essa calma e tranquilidade assusta, né? Bem-vindo à sua permanência em si, à sua presença.
E aí você vai alimentando isso aqui, ó. E vai aprendendo a se conduzir na vida para que isso aqui se mantenha, porque você firmou a sua base, chakra raiz. Né? Você fez as pazes com as suas emoções e fez as pazes com a sua espiritualidade. E entra num processo de alinhamento. E a vida nada mais tem que fazer, porque ela só diz sim, do que te promover. Do que fazer com que você entre num processo de conquistar tudo aquilo que você deseja. Deseja. E você materializa. Lindo, né? Linda essa mensagem. Eu preciso agradecer. Toda vez que o Oxum está por perto é uma energia maravilhosa, né? Então, assim, para quem está nesse processo, né? Você está no processo de aprendizado. E é hora, né? Tem uma playlist aqui no canal sobre os chakras. E é hora de você compreender o quanto a consciência de cada questão é importante. Se eu estou vendo o mundo como Deus vê, se eu estou vendo a mim como um ser humano que tem que casar, comer, dormir, reproduzir, ter dinheiro, ter sucesso, ou se eu estou olhando para mim como uma alma que habita um corpo, que vai experimentar coisas e coisas na impermanência desse mundo, mas se estou guiada, eu enquanto alma, né, por outras almas, por anjos, arcanjos, por Deus, que me conduz a isso. E seja qual for a dificuldade do caminho, eu vou aprendendo a trabalhar e libertar essas questões para resgatar esse processo. Aprender a compartilhar, a saber que somos todos um. Cada ser humano é uma alma que habita um corpo, experimentando desafios. Desafios positivos e muitas vezes desafios dolorosos. Quando os desafios estão positivos, significa que eu estou já num processo de habilidade madura, né? Habilidade atendida, madura, e que tá gostoso trocar essa experiência. Mas quando o desafio é dolorido, eu entendo que existe uma habilidade desatendida e reconheço também para afirmar o meu valor. Então é momento de você começar a perceber isso para que você consiga de fato celebrar cada bênção disfarçada como desafio dolorido. E celebrar cada bênção revelada, porque é bom, é gostoso, que você recebe no seu caminho. Porque nada mais é do que os seus guias e mentores te levando à melhor versão de si. Para que você cumpra o propósito de despertar sua consciência de que você é luz. Você é luz. É raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, né? E nesse processo onde você vai deixando para trás todo esse peso, você vai crescendo materialmente falando, porque você vai vencendo os seus desafios e tendo mais jogo de cintura para lidar com as coisas, né? E alcançando também promoção na vida material. E quando eu digo promoção na vida material, eu quero dizer, você conquistou a prosperidade interior de ser uma luz infinita. O seu estado de presença. E a partir desse momento você consegue ter jogo de cintura para concretizar tudo aquilo que você deseja. Uma promoção de cargo, colocar ações assertivas no seu trabalho, seja ele autônomo ou não, né? Arregaçar as mangas, estar disposto a pagar o preço de conquistar o que você deseja. E quando eu digo disposto a pagar o preço, eu não quero dizer só ações assertivas, porque a gente só consegue ter ações assertivas quando a gente aprende a afirmar nosso valor. Né? Porque muitas vezes a gente está só no masculino, a gente está racional, não vê nada, conquista muita coisa, mas não entra nesse processo, só nesse, só no material. Então, quando você amadurece nesse sentido, você vai entendendo que você é um semideus, que você tem uma capacidade de manifestar. E quando você pede algo e circunstâncias desafiadoras aparecem, você sabe que é a vida te preparando para manter esse algo. E olha para a carta. E eu sinto que a vida está te trazendo. Então é importante você deixar para trás as crenças, porque vem sim coisas boas para você. Tanto promoção na sua vida profissional, quanto um novo amor. Uma nova pessoa. Que pode estar entre amigos, tá? Você já pode conhecer essa pessoa. Ou você vai conhecer essa pessoa através de amigos. Né?
através de amigos, que podem ser amigos do trabalho ou simplesmente amigos, através de pessoas que você já conhece, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente diz amigos, a pessoa pensa só naqueles amigos mais chegados, mas é pessoas que você já conhece, né? E você vai conhecer essa pessoa que tem um grande alinhamento com você, né? Ligada pelo fio do destino, para ingressar na sua vida e ficar. Porque você merece ser amado. Você merece ser amada. E você merece a prosperidade. Porque você está vencendo o maior desafio de todos. Entender o quão a sua luz é importante para a cura do planeta. Porque uma vez que somos todos um, quanto mais eu me curo, quanto mais eu curo o meu olhar para a vida, mais eu exerço o amor incondicional e mais eu ajudo a curar o planeta. Porque eu já não alimento mais conflitos. Entende? Maravilhosa essa energia. Eu nem sei se eu tenho mais algo a dizer. Eu nem sei se eu tenho mais algo a dizer, né? Ó, 9 de copas. Receba a bênção, né? Seus guias e mentores, para quem já compreendeu esse processo, está entendendo tudo que eu tenho para dizer aqui, tudo que eu disse, receba as bênçãos. Seus guias e mentores trazem muito orgulho de você. E para quem ainda não está entendendo muito bem, ainda ficou, não se preocupe, aceite o processo, porque você vai compreender. E seus guias e mentores estão com muito orgulho de você, esperando, né? Esperando em qual sentido, tá? É porque seus guias e mentores, o seu anjo da guarda, os anjos, todas as energias, elas só interferem quando você pede, né? E quando você pede, a vida cria todo um mecanismo de circunstâncias para que você faça isso, né? E quando você alcançar esse orgulho de si, aprender a ter orgulho de si mesmo, né? Você recebe e mantém todas as bênçãos. E muitas vezes você já recebeu a bênção, mas você ainda não consegue nem ver, nem reconhecer e agradecer, porque você ainda não se reconheceu. Então é todo um processo de auto-reconhecimento, né? Auto-reconhecimento, para que você possa perceber a luz que você é e o mago, a maga que mora em você. Né? O que o mago, a carta do mago diz, né? Quando eu comecei a estudar tarô, né, porque o significado da carta do mago nos livros de tarô é assim: você tem todas as habilidades que você precisa para vencer esse desafio. Isso mata qualquer ser humano, né? Porque o ser humano está lá entendendo que diabo é isso. Aprenda a ler a carta. Aprenda a ler a carta, nada mais é do que isso. Lua de mel, mamãe, eu tô em lua de mel com quem? Com você. Aprendendo, ó, a ver a bênção que é viver. Viver é prazeroso, viver é gostoso, apesar dos desafios, né? Sim, a gente recebe muitas cartas, mas quando a gente percebe o fio da meada, a gente para de sofrer e olha para a carta e ganha quem? Confiança. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero. E não adianta forçar. Não adianta forçar. Isso aqui vai ser assim em um ano. Sua alma é quem manda, né? E o tempo de Deus é diferente do tempo da mente. Então não adianta. Né? Essa situação envolve casamento, né? Quando o pedido de casamento chegar, me conte, porque eu vou querer saber. E eu tenho para te contar o seguinte: se você é mulher, tá me ouvindo, você vai receber um pedido de casamento da maneira que você gostaria para a maioria das pessoas. Mas mesmo assim, que é da maneira que você gostaria, vai te surpreender de um tanto que vai ser muito além do que você imaginou, né? E para você que é um homem, você vai tomar a posse aí desse pedido de casamento de uma maneira surpreendente. Por quê? Porque você se encontrou. Você já não tem mais medo de amar e ser amado, né? E vai fazer acontecer esse casamento. Tem casamento aqui, tá? Tem celebração. E eu não tô dizendo casamento, vamos juntar os panos, não. Eu tô dizendo receber um convite oficial de casamento, né? Revelar
assumirem todas as áreas da vida emocional, social, familiar. Esta aqui é a pessoa da minha vida. Esta aqui é a pessoa da minha vida, porque é um verdadeiro amor. E aí sim vai ser fácil, vai ser fluido. E você vai entender por que nada deu certo até hoje, porque você estava lendo cartas. E não que você não tenha que ler cartas aqui mais, depois que esse amor chegar. Vai ler sim, ó, alma gêmea. Que emoção, você vai receber, né? E eu quero ser madrinha, já vou logo avisando. Mentira, não precisa ser madrinha não, mas me convide, tá? Porque eu agora tô social, eu agora quero ir. Eu agora aprendi a compartilhar, entendeu? Então, você vai entrar num fluxo aqui, ó, de lua de mel. Tá preparado para sua lua de mel, tá? Porque vocês se pertencem. E o que é seu vem para você. Não adianta. Não adianta você ir atrás. Não adianta você querer a todo custo manifestar uma coisa que ainda não está no ponto de manter. Não adianta você querer manifestar uma coisa, correr atrás de uma coisa que ainda não está no ponto de manter, certo? Mas a sua alma faz isso, né? Muitas vezes te agarra numa circunstância que nem é para você, para que você leia a carta. Porque você pediu um amor concreto, chakra raiz. E para isso você precisa estar concreto em si, na sua base. Né? Então vem, ó, coisa mais linda do mundo. Assim, eu não sei, de todas as leituras que eu já fiz, é uma das mais bonitas aqui, nesse processo, né? E se você ainda está no processo doloroso de ler cartas, não desanime. Seus guias e mentores estão à sua volta, te auxiliando para você alcançar essa bênção. E lembre que cada desafio que você está passando é para que você leia e trabalhe essa carta, para que você alcance a sua estrutura. Como é que eu faço isso? Primeira parte, ó. Desconecte todo acontecimento do seu valor. Apenas entenda, esse acontecimento me mostrou uma habilidade desatendida aqui. E aí eu vou aqui, ó, mexo na terra, coloco um adubo, faço e resolvo. Aí eu sou competitiva, uma habilidade desatendida. E aí, quando eu trabalho essa competitividade, eu aprendo a compartilhar. Aí eu tenho medo de amar, uma habilidade desatendida. Quando eu trabalho o medo de amar, eu desenvolvo a habilidade de confiar em mim para lidar com o amor. Né? Faço as pazes com a energia do amor, entende? Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. E o quanto é importante você trabalhar a energia do feminino e do masculino para que você possa, de fato, aprender a lidar com o desconhecido, fazendo acontecer a lei da atração. Eu não sei como, nem quando, nem onde, mas vem. Porque o que se está no meu coração é possível de ser manifestado. Né? Porque como disse alguém aí, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Porque está no coração. Quando está no coração... Né? Deixa acontecer naturalmente. Eu vou pegar tudo que caiu aqui, tudo. Nossa, mas essa Luciana, né? É, meu jogo, minha mesa, minhas regras, entre aspas, né? Porque muitas vezes os guias e mentores falam assim, não, essa aí você não pega, não, essa aqui você pega, essa aí você não pega. Né? Então, assim, vamos dizer assim, o meu local de canalização, né? Que é a mesa, os baralhos do meu corpo e o meu ser, né? Regra dos meus guias. Então, eu só obedeço, tá? Se você quer me xingar, fica me xingando, não posso fazer nada. Não está prestando atenção na carta, está prestando atenção no carteiro. Posso fazer nada, né? Verdade seja dita. Quando eu trabalho as emoções em mim, o que eu faço? Eu abro as portas para o amor fluir, né? Eu abro as portas para o amor fluir e recebo o masculino numa nova potência. Porque sim, né? Eu aprendo a usar essa força com gentileza, com amabilidade, né? Respeitando o meu processo de transformação, resgatando aqui, ó, resgatando aqui
toda a minha vitalidade, todo o poder da mãe natureza, do feminino, né? Porque a força, aquilo que a gente chama de força, a força mesmo, ela não é nada se ela tá só no masculino ou se ela tá só no feminino, porque qualquer vento leva. Mas quando eu consigo trabalhar essa integração, eu crio uma base que nenhum vento leva. E toda essa transformação é para que você aprenda a compartilhar. Mais uma vez nós estamos falando aqui, ó, troca de presentes, né? Perceber que cada ser humano tem que aprender a lidar com as diferenças para trocar as cartas. E que cada carta é um presente, dolorido ou não, é um presente. Ver as coisas como Deus vê. Para que eu consiga entrar em paz, né? Mas antes que eu consiga alcançar a paz, eu transito nos dois mundos. Nossa, que estranho ter paz. Sempre senti dor. Sempre foi muito turbulento, sempre foi isso, foi aquilo e deixa de ser. Por mais que as circunstâncias continuem turbulentas, deixa de ser. Porque eu vejo com o coração curado. Resgatando de fato a minha força, né? E a minha sabedoria, meu conhecimento profundo. Porque sim, todos nós trazemos esse conhecimento profundo e estamos aprendendo a despertá-lo. Por isso que chama despertar da consciência. Porque a sua alma já sabe. Quando você lá antes de nascer falou assim, não, eu vou, né? E aquele outro ser falou assim, eu vou também te magoar para você aprender sobre o perdão, né? Patrícia Monteiro, um beijo no seu coração, tá? Te adoro. Patrícia Monteiro fala, vira e mexe, né? Foi com ela que eu conheci esse conto, A Pequena Alma e o Sol. Porque a alma estava lá contestando com Deus, quero ir para a terra. Não, eu quero conhecer sobre o perdão, eu quero. E Deus falando, calma menina, calma. É lindo o conto, né? E aí alguém da multidão fala assim, eu vou lá te ensinar sobre o perdão. Hoje a gente se ama e eu quero que você me perdoe por tudo que eu vou fazer para te ensinar sobre o perdão. Para você entender o que é perdão. Né? Então quando você combinou, a sua consciência sabe, o seu coração lá, ó. Mas você vem experimentar isso aqui na matéria para ficar claro para você libertar as questões que você ficou apegado à vida passada, que você traz na vida passada. E aí você escolhe vir uma família que está com aquele mesmo processo para afirmar isso ainda mais e você ter esse desafio para alcançar a sua melhor versão, né? Trazendo os padrões de ancestralidade junto e etc. Entende? Para que você possa viver a vida assim. Libertando toda essa nuvem, toda essa carga e vendo a necessidade de lidar com as diferenças. De que toda conexão é uma troca de presentes. Aprender a ler a carta. Certo? Sem mais. O amor vem, o pedido de casamento vem, né? E não só o amor. Aqui fala do amor, vai falar também de promoção no trabalho, né? Condecorado com sucesso. Você foi condecorado, será condecorada com sucesso. Ser diretor da empresa que você quer, você vai ser. Para quem está nesse aprendizado aqui, ó. Para quem está lendo as cartas, você vai ser. Né? E para quem não está, é importante alimentar todas as suas habilidades. Né? Perceber que a habilidade está ali, ó, fragilizada e está em forma de medo. Pegue e aprenda a lidar com esse medo para virar coragem. E ganhe força. Né? Lidar com as emoções. Tá certo? Um beijo grande no seu coração. Parabéns pela sua jornada, pela nossa, né? Que eu tenho que dar parabéns também. Um beijo grande no seu coração, excelente dia e até a próxima.